E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje, nós vamos responder a uma pergunta. Qual será que é mais grave, as doenças causadas por vírus ou por bactérias? Bom, então para a gente começar a discutir esse assunto, né, e saber realmente o que é mais grave, se é vírus ou bactérias para a espécie humana no caso, né? A gente precisa primeiro saber ao certo o que significa cada um. Então, nós precisamos entender que vírus e bactérias são coisas totalmente diferentes. E apesar de muitas vezes nós termos doenças causadas por vírus e por bactérias que apresentam sintomas muito semelhantes no início da manifestação da doença, elas são muito diferentes entre si. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que os vírus, para começar, são organismos microscópicos e são organismos que não possuem célula. Hoje, muitos autores, como eu acabei de mencionar, organismos, existem muitos autores já que consideram os vírus como seres vivos, só que seres vivos acelulares. Nós não vamos entrar nesse mérito, nessa discussão aqui nesse vídeo, porém, nós temos ainda autores que consideram os vírus como partículas infectantes e autores já, a grande maioria, que consideram os vírus como seres vivos acelulares. E então, já que os vírus não são compostos por células, que é a unidade básica e a base da vida, eles possuem apenas uma cápsula proteica, um envoltório de moléculas proteicas e um material genético, que pode ser DNA ou RNA ou ambos os materiais genéticos. Ele também pode ter, envolvendo essa cápsula, um envelope que a gente chama, que é uma região também lipoproteica, que consegue, assim como o envelope da carta com o endereço, levar ela ao seu destino final de forma correta. O envelope do vírus ajuda ele a reconhecer a sua célula. Então, para nossa tristeza, quando a gente tem um vírus que é envelopado, esse vírus, ele muitas vezes passa de forma imperceptível pela nossa membrana plasmática, porque a membrana da nossa célula reconhece ele como algo bacana por causa da composição química dele muito semelhante a nós, tá? Então é uma estratégia que eles desenvolveram aí para poder continuar o seu ciclo de reprodução. Então os vírus, eles são partículas, moléculas que possuem um material genético e eles usam a nossa célula para poderem se reproduzir. Por outro lado, quando a gente pensa nas bactérias, as bactérias, apesar de simples em organização, elas já são células. As bactérias, bem diferente dos vírus, são organismos vivos celulares. Elas são consideradas unicelulares, porque são compostas apenas por uma célula. E essa célula possui um material genético disperso pelo citoplasma, não está organizadinho em volta de um núcleo como nós, seres humanos, possuímos. Então, nós denominamos as bactérias de organismos procariontes, pró de primitivo, de primeiro. Então, elas, na evolução, não organizaram esse envoltório nuclear e o seu material genético está disperso pelo citoplasma. E por esse fato, como são organismos mais primitivos, a gente percebe que elas possuem menos organelas. A organela que basicamente compõe as bactérias são os ribossomos, e muitas organelas que os organismos eucariontes possuem, as bactérias não possuem, certo? Não vamos entrar também aqui em grandes definições, mas eu gostaria de deixar um ponto aqui extremamente importante para o nosso vídeo, que quando a gente fala em evolução, a gente não está falando no ser que é melhor ou pior que o outro. Basta lembrar que as bactérias evoluíram dessa forma, sem núcleo, procariontes, e desde que o mundo é mundo, elas existem e estão aí vivendo, seja causando doenças, seja trazendo benefícios, vivendo em comunhão aí com outros seres vivos, e os vírus também. Então, apesar de seres simples, eles são seres que evoluíram, se adaptaram ao meio e existem até hoje, certo? Então, por essa pequena definição que a gente fez de vírus e de bactérias, a gente consegue, acho que a única semelhança aí é que são capazes de transmitirem doenças e são microscópicos, porque do resto a gente não tem nenhuma
semelhança ali, tá? São compostos de moléculas, material genético e tal, mas a gente não tem semelhança aí entre esses seres para poder compará-los. Tamanho é totalmente diferente, né? A forma de infecção. Então, se eu não posso comparar eles dois, como que eu posso dizer que uma doença é mais grave que a outra? Então, é esse o questionamento que a gente deveria se fazer. Por quê? Porque quando a gente tem uma infecção causada por bactéria, por exemplo, ela geralmente vai ser tratada com a administração e uso de remédios, medicamentos chamados de antibióticos. Só que quando a gente fala da transmissão de doenças causada por vírus, esse meio de tratamento não resolve. Então, nós não usamos antibióticos para tratamento de doenças virais. Nós usamos, em alguns casos, medicamentos chamados de antivirais, mas em alguns casos. Na grande maioria das doenças causadas por vírus, que nós chamamos de viroses, a gente espera o próprio ciclo do vírus passar e o teu corpo, com a resposta imunológica, com o seu sistema ali de defesa, ajudar o seu corpo a se recuperar. Então, o tratamento para cada uma dessas doenças é diferente. Então, nós não podemos colocar aí que uma é pior, melhor que a outra, mais fácil, mais branda, não. Em todas as fases da vida, nós devemos ter cuidado com tanto as viroses quanto as bacterioses, as infecções bacterianas. Nós temos, por exemplo, aí, doenças causadas por vírus, como dengue, febre amarela, zika, chikungunya, que são doenças raiva extremamente preocupantes. E temos algumas doenças, como por exemplo a gripe, H1N1, o resfriado comum, que também são causadas por vírus e geralmente tem um prognóstico bacana depois do seu tratamento. Então vejam, nós variamos de doenças brandas, leves até graves, a própria Covid-19, né? São doenças aí causadas por vírus e que podem causar, né, problemas para os seres humanos. Com as bactérias a mesma coisa, nós temos doenças causadas por bactérias, como por exemplo tétano, a meningite, que são doenças graves para os seres humanos. E temos doenças, infecções, por exemplo, infecção intestinal, alguns outros tipos de infecções causadas por bactérias que, se bem tratadas e bem administradas aí com medicamento, né, com todos os tratamentos recomendados pelos médicos, elas têm um prognóstico também muito bom e a pessoa consegue se recuperar muito rapidamente. Porém, outras são mais graves e, se não forem tratadas a tempo, podem ser doenças consideradas fatal. Então, nós não podemos fazer essa comparação entre as duas doenças. O que a gente pode é conhecer os mecanismos de ação desses organismos para saber qual é o tratamento correto, qual é a profilaxia, né, a prevenção correta com relação a essas doenças e fazer a nossa parte, que seria sempre ter aí hábitos de higiene de vida, né, saudáveis, uma boa alimentação, beber bastante água, praticar atividades físicas, que são aí profilaxias que vão ajudar o nosso corpo se a gente tiver contato, exposição com esses organismos. Nosso corpo vai estar mais preparado para se defender nas eventuais enfermidades que a gente possa passar, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, passa para um amigo aí que não sabia dessas informações. Se inscreva no canal, porque você já sabe, biologia não é só para você tirar 10 na sua prova, passar aí no seu Enem, no seu vestibular, gabaritar prova de ciências da natureza. Não só. Biologia é para a sua vida.